Bom dia, eu sou Mário Mafra, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças de São Paulo, IBEF, e é um prazer receber todos vocês aqui nessa live de hoje, que não seria possível se não tivéssemos o apoio das empresas mantenedoras, dos membros corporativos e o apoio institucional de algumas empresas que eu vou citar. Das empresas mantenedoras, eu agradeço especialmente a 99 empresas, a B3, o Banco Alfa, Celep, a Deloitte, IBM, KPMG, Mastercard, PwC, Sampo e SAP. São membros corporativos do Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças São Paulo, a Global, a Michael Page, a NetGo, Pinheiro Neto Advogados e Veirano Advogados. E essa live tem o apoio institucional do Estadão e da LBMF, Barbosa e Ferraz e Vamoto Advogados. Eu queria aproveitar para passar algumas informações sobre a dinâmica da live. Dizer a vocês que durante a apresentação as perguntas podem ser enviadas ao staff do IBEF São Paulo, aos cuidados da Rosa Costa, pelo chat, e ela vai encaminhar aqui para a gente ao final da apresentação, tá bom? Aquelas perguntas que eventualmente não forem respondidas, porque a gente vai respeitar o tempo aqui da apresentação, a gente se compromete a encaminhar as painelistas e depois responder aquelas que ficaram pendentes. Mas eu espero que a gente consiga dar conta aqui de todos os questionamentos. Eu queria também informar vocês sobre os próximos eventos do IBEF São Paulo. No dia 13 de abril, terça-feira, das 19h30 às 21 horas, nós vamos ter uma live do IBEF Jovem, para associados até 35 anos, quase que eu consigo participar dessa, mas eu não bati na trave, sobre o panorama macroeconômico no Brasil. Então, dia 13 de abril, terça-feira, das 19h30 às 21 horas, o pessoal do IBEF Jovem vai estar discutindo o panorama macroeconômico do Brasil. No dia 14 de abril, na quarta-feira, das 8 às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma live aí sim aberta a todos os associados sobre perspectivas e visões do Fórum Econômico Mundial. Então, dia 14 de abril, quarta-feira, das 8 às 9 horas, eu já convido todos a participar também, certamente vai ser muito interessante. Muito bem, antes de começar o painel, eu vou abrir um espaço de 5 minutos aqui para o nosso amigo Alexandre Zavaglia, da plataforma educacional Finted, que vai nos falar sobre o primeiro curso desse ano de 2021, que o IBEF São Paulo realizará em parceria com a Finted nos dias 6, 11, 13 e 18 de maio. E esse curso não podia deixar de ser outro, senão sobre LGPD, o assunto que nós vamos abordar aqui de uma forma mais rápida e mais geral. Então, Alexandre Zavaglia, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, Mário. Obrigado. É um grande prazer lançar, em parceria com o IBEF, esse curso sobre o uso de dados pessoais na economia digital e sustentabilidade corporativa. É uma parceria com a Finted Tech School, que é uma escola de finanças, tecnologia e direito. Então, aqui a gente procura sempre interligar, né, os assuntos jurídicos e a sua visão financeira, os seus reflexos financeiros e o impacto da tecnologia em tudo que nós temos feito, né? Então, é muito oportuno nessa manhã com grandes painelistas e que vão trazer certamente uma visão muito prática do assunto. Então, esse curso foi criado para o olhar do gestor, né? Porque a gente tem muitos cursos sobre a lei, todo mundo já tem falado bastante sobre isso, mas o que a gente vai discutir é realmente, né, os impactos da LGPD ou do uso de dados na governança corporativa, como é que a gente cria esse ambiente, né, que é totalmente multidisciplinar, como é que esse projeto integra, né, compliance, TI, jurídico, marketing, né, porque hoje não dá mais para fazer nada de forma isolada, tenho certeza que são vários dos assuntos que vão ser tratados hoje, falar também dos princípios que norteiam a lei, mas principalmente, né, quando a gente fala de LGPD, muita gente acha que isso só vale para empresas que são digitais, mas vale para todas as empresas e também vale para o papel, né, às vezes a gente imprime algo e deixa em cima de uma mesa ali com
com informações que são sigilosas também são aí atingidas por todas as questões. E a outra questão muito relevante também é que sempre, né, as pessoas estão olhando isso como guardar o dado, mas tem muito a ver como usar o dado também. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, né, nós temos feito um link pioneiro entre uso de inteligência artificial e sustentabilidade corporativa, porque todos esses dados vão ser utilizados para algumas questões, e até hoje, né, a inteligência artificial está sendo usada para dizer qual é o nosso próximo filme, nossa próxima música, mas agora ela vai dizer quem vai ser contratado na nossa empresa, né? Quem vai ter a última vaga de um hospital, como nós estamos vendo numa situação complexa que a gente está falando. Então, a inteligência artificial começa a ser utilizada, né, para os novos modelos de negócio, novos produtos e serviços. Isso vai ter um impacto muito grande, por exemplo, no compliance em cascata. De repente, você contratou uma startup para te ajudar no processo de seleção de 20, 30 mil candidatos, e essa startup usou um viés, por exemplo, né, indesejado, e isso vai atingir a própria reputação da empresa. Então, nós vamos tratar de reputação, de impacto, né, do olhar do investidor cada vez mais, como é que as empresas estão se preparando, né, em relação à segurança da informação, vazamento de dados, a justamente esses impactos de processos judiciais. Então, muito se fala da multa, né, que isso vai demorar para acontecer, mas são muitos outros aspectos relevantes, e principalmente a fidelização do cliente, porque muito mais do que uma pressão regulatória, as empresas que se adequarem, né, porque as pessoas cada vez mais vão querer se relacionar com quem respeita os seus dados, com quem utiliza da maneira correta. Então, por isso que é esse olhar, né, do uso de dados nessa nova economia digital, e especialmente um curso criado para o gestor, para o profissional de finanças e não para o profissional do direito. Lógico que tem espaço também para os profissionais de direito no curso, mas o enfoque realmente são esses outros aspectos. E a gente trazer também casos práticos de grandes empresas, desafios, oportunidades, né? Então, esse é um pouco do que a gente vai tratar no curso, que começa dia 6, e agradecer mais uma vez a parceria do IBF. Eu tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade, e hoje também eu vou continuar aqui com os painelistas aqui, que são de altíssimo nível, e certamente estão trabalhando em muitos projetos relevantes aqui, pioneiros no Brasil, e nós vamos ficar aqui juntos para poder aprender nessas discussões. Muito obrigado a todos e bom dia, Mário. Acho que o seu microfone, Mário. Obrigado. Lembrando, então, que o curso acontecerá no dia 6, 11, 13 e 18 de maio, e eu já convido a todos os participantes também a se inscreverem. O link para o curso será colocado no site do IBF ao longo dessa semana, então acredito que na semana que vem as inscrições já possam ser feitas lá no site do IBF. Tá bom? Bom, eu passo então agradecendo aqui ao Zavaglia mais uma vez pela participação, pedindo realmente que ele fique aqui com a gente, porque nós vamos ter a satisfação de passar aqui alguns minutos, uma hora e meia, com 3 painelistas de altíssimo nível, como ele mesmo disse. Quem teve a curiosidade, como eu, de navegar pelo LinkedIn, pôde constatar a qualidade, a robustez dos currículos das 3 panelistas de hoje, que o IBF São Paulo, por meu intermédio, tem a honra de receber nessa live. E eu aqui, então, eu dou meu muito bom dia e o meu antecipado agradecimento a Beatriz Tenuta, gerente sênior da prática de Risk Advisory da Deloitte, Maressa Juricic, diretora da prática de Cybersecurity, Privacidade e Proteção de Dados da PwC Brasil, e Samara Chu, sócia diretora de Cybersecurity e Privacy na KPMG. A vocês 3, o meu muito obrigado pela presença, e eu já começo encaminhando uma questão para Samara, para a gente abrir esse painel e ficarmos todos na mesma página. Eu te pediria, Samara, que em linhas gerais você explicasse para a gente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, no Brasil, e em que matriz legal ela foi inspirada. Bom dia. Muito bom dia a todos. Quero agradecer ao IBF, ao Mário, ao Alexandre, obrigado também pela contribuição. Cumprimentar aqui a Beatriz e a Marissa,
e repetir um elogio que eu já fiz diretamente ao IBEF, mas nesse momento de mercado em que a gente preza tanto por inclusão, por diversidade, ver um painel tão diverso com tantas mulheres aqui representando a privacidade deixa a gente orgulhoso. Então, parabéns pela iniciativa. Começando para falar sobre a LGPD, acho que hoje todos nós já temos um nível de maturidade um pouco melhor, entendemos melhor sobre a LGPD, ela já não é aquela incógnita que era no ano passado, né? No ano passado, as empresas, a preocupação das empresas era entender o que é o dado pessoal, o que é um dado sensível, onde eu encontro esses dados na minha operação, como eu mapeio, preocupações mais atreladas a respeito à lei, à compliance, à adequação. E com o passar do tempo, principalmente para aquelas empresas que já se familiarizaram, já entenderam que é uma regulação que rege o nosso modelo econômico atual, né? Toda a sociedade é baseada num modelo econômico que tem um núcleo. O nosso núcleo já foi agricultura tempos atrás, já foi indústria tempos atrás, hoje em dia é dado. Isso significa que qualquer produto ou serviço que eu ofereça para o mercado, ele envolve tratamento de dado porque ele é personalizado, porque eu conheço aquele titular ou a pessoa com quem eu vou me relacionar para ofertar um produto ou um serviço que seja uma experiência, que faça parte do estilo de vida dessa pessoa, que se integre ao dia a dia dela. Então, é praticamente impossível falar hoje em qualquer iniciativa de negócio, qualquer processo de negócio que não envolva tratamento de dados, né? E aí, com a evolução do mercado, a gente começa a perceber que as empresas hoje têm novas preocupações. As preocupações hoje são mais atreladas à governança da LGPD, né? Quando a gente conversa com os GPOs, tenho certeza que a Marissa, a Beatriz também tem vários depoimentos nesse sentido, hoje as preocupações são: tá bom, eu consegui mapear os meus dados, eu consegui entender onde eles estão, ou então eu consegui atualizar minhas políticas, meus contratos, minhas normas, o básico já de conformidade eu consegui construir. Mas agora, como que eu faço para operar de fato, para esse programa de privacidade ser eficiente, né? Como eu faço para implementar a cultura de fato de privacidade na companhia? Porque a gente já fez 2, 3 workshops e não funcionou. O que está errado? Como que funciona, de fato, para engajar os nossos embaixadores de privacidade, os Privacy Champions, as áreas de negócio, para que o DPO vire um aliado do negócio, para que ele seja ouvido, para que a governança se estabeleça como um todo? E aí começam a surgir todos aqueles assuntos da prática do dia a dia que são muita novidade ainda. Por quê? Porque essa foi uma lei, que foi inclusive uma parte da tua pergunta, Mário, baseada numa matriz regulatória europeia muito madura, né? Se fala que a GDPR entrou em vigor em 2018, mas na verdade a Europa tinha regulação de proteção de dados ou diretivas, diretrizes desde a década de 90, por mais que ela não tivesse enforcement em toda a região ali da União Europeia naquela época, né, não pudesse aplicar sanções ou multas relacionadas a todos esses países, já eram orientações que faziam com que a cultura de proteção de dados se desenvolvesse. E quando a gente se inspira numa regulação extremamente rígida e traz ela para um país que tem maturidade zero em privacidade e proteção de dados, acontece que a nossa evolução ela é mais devagar, ela é mais sofrida, né? As empresas sofrem mais com essa adaptação porque não existe um processo gradual de passagem de bastão, não existiu pelo menos. E isso fez com que esse choque de realidade, né, se mostrasse no mercado aqui no Brasil, como se mostrou um verdadeiro paradigma. Antes da LGPD o mercado era um, depois da LGPD é outro. Né? O comportamento das empresas mudou, a preocupação com o titular mudou, o olhar para as regras de privacidade, que era muito raso, começou a se mostrar de uma forma mais interessante. Né? Eu acho que essa introdução aqui, vou já passar a palavra para os demais, mas essa introdução é importante para a gente entender de uma vez por todas que a LGPD não é uma regulação que veio impedir o tratamento de dados ou dificultar o negócio. Ela veio para implementar regras de governança para permitir que nesse novo modelo econômico que a gente vive, os dados continuem sendo tratados e explorados e tenham valor extraído para inovação e desenvolvimento tecnológico. O fundamento da lei é econômico, né? Mas com segurança e garantindo ali o mínimo de
regras e direitos a serem exercidos pelos titulares. Muito bom. Beatriz e Maria, se vocês quiserem fazer algum complemento, fiquem à vontade. Se não, eu vou encaminhar para a Beatriz uma dúvida minha, que eu acho que é dúvida de vários participantes aqui também. Toda vez que surge uma lei aqui no Brasil, a gente tem que conviver com uma sopa de letrinhas, né? Porque são muitos... a própria lei, a LGPD, e ela fala de uma série de relatórios que têm siglas que são do inglês, e eu vou pedir à Beatriz, então, que nos ajude aqui a esclarecer o que são 2 relatórios especificamente e a importância deles aqui nesse contexto da LGPD. Então, Beatriz, você podia falar para a gente aí sucintamente o que é o relatório de avaliação de interesse legítimo, o LIA, da sigla em inglês, e qual é o impacto dele na proteção de dados pessoais? E nessa mesma linha, se você pudesse também nos falar um pouquinho sobre o relatório de impacto à proteção de dados, que é o DPIA, da sigla em inglês, quando esse relatório tem que ser utilizado e como é que ele deve ser estruturado. Me parece que esses são 2 importantes documentos aí que estão no bojo da LGPD, é isso? Isso mesmo, Mafra. Bom, inicialmente, né, eu gostaria de deixar a todos o meu muito bom dia e agradecer pelo convite, dizer que realmente é uma honra estar aqui nesse painel incrível proporcionado pelo IBEF. Parabéns pela iniciativa e as minhas saudações a você, Mafra, ao Alexandre, a Rosa e as minhas colegas aqui, Maria e Samara, que são executivas aí com quem eu interajo já há bastante tempo e que eu admiro tanto. É um orgulho realmente estar aqui com vocês essa manhã. Bom, antes, né, de falar sobre essas siglas, que realmente é uma sopa de letrinhas que a gente já está acostumado, eu vou falar sobre o LIA, né? Mas antes de falar sobre o LIA, eu gostaria de reforçar, né, que quando a gente fala de legítimo interesse, até como você disse lá, né, na avaliação de interesse legítimo, há muitas vezes uma falha de entendimento no que seria esse escopo do legítimo interesse, né? A LGPD, lá no capítulo 2, ela menciona a hipótese de tratamento de dados pessoais quando, né, necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de um terceiro, exceto, né, no caso onde prevaleçam direitos e liberdades fundamentais do titular de dados que vão aí exigir a proteção destes dados pessoais, né? Logo, né, a avaliação de legítimo interesse, ou LIA, que ela vem lá da terminologia em inglês, Legitimate Interest Assessment, é uma ferramenta aí trazida da GDPR, né, como uma boa prática de proteção de dados pessoais. E cabe também ressaltar, né, que a LGPD ela não prevê explicitamente a obrigação da realização de um LIA. No entanto, por conta da responsabilidade atribuída à questão de legítimo interesse, né, que é algo realmente importante, é uma prática efetiva para garantir que o tratamento de dados seja realizado pelo controlador, né, ou pelo terceiro, realmente aí em linha, né, e possuindo uma fundamentação legítima e que não venha a ferir os direitos, né, de privacidade da pessoa natural. Ou seja, né, esse legítimo interesse ele realmente tem que ser fundamentado e o documento ele ajuda a de fato evidenciar e manter ali toda a trilha de como esse racional foi construído, né? O LIA, no final das contas, ele nada mais é do que um exercício onde são avaliados esses interesses legítimos do controlador ou do terceiro e há um equilíbrio ali em relação aos interesses e os direitos dos titulares dos dados, né? De uma maneira onde não exista nenhum impacto, inferimento ou qualquer tipo de ferimento aos fundamentos da privacidade e dos dados pessoais, né? Dos titulares. O LIA, ele considera pontos como a finalidade, a necessidade, a transparência e o potencial impacto do tratamento dos dados pessoais, né, das pessoas naturais. Com base nessa análise é que o controlador ou terceiro poderá utilizar a base legal de legítimo interesse para realizar o tratamento de dados pessoais. Por isso, é muito importante que esse exercício ele seja feito antes, né, da efetiva coleta e tratamento,
para que o controlador ele realmente esteja pautado e seguro e confortável de que o legítimo interesse realmente é comprovado, é fundamentado, né? E aí tem a outra sigla que você mencionou, né, que é o DPIA, que aqui a gente chama de avaliação de impacto sobre proteção de dados, ou muitas vezes a gente também ouve a sigla PIA, que é avaliação de impacto sobre a privacidade, e esse DPIA, né, nada mais é do que também um exercício de análise e reflexão, né, de avaliação de riscos sobre o ciclo de tratamento do dado pessoal em um determinado processo ou um negócio, com o objetivo, né, do quê? De identificar riscos elevados, é muito importante mencionar isso, né, essa questão da severidade, né, da dimensão do risco e os potenciais impactos, né, desse processo de tratamento de dados aos direitos e liberdades dos titulares de dados. No caso, por exemplo, né, vamos pensar aí se ocorrer num pior cenário, um vazamento de dados, né, e principalmente também, né, nesse exercício, é necessário se avaliar quais controles internos, né, ou medidas, né, de salvaguarda, ou medidas, né, como uma anonimização, pseudonimização, ou até salvaguardas, que o controlador adota para mitigar estes riscos e impactos, tá? O DPI, ele é muito importante e deve ser realizado antes do processamento de dados, e há sempre, né, antes do processamento de dados em que há um risco elevado, para garantir, né, que as salvaguardas elas estejam implementadas antes do início. Então, a lei estabelece, né, a LGPD, que o relatório deve conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados que são coletados, a metodologia utilizada para a coleta, né, e para a garantia de segurança das informações e a análise do controlador com relação a essas medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos adotados. Então, ambos os documentos, né, o LIA e o DPIA, eles devem ser realizados de acordo com cada tipo de tratamento de dado e não tem aquele one size fits all, né? Ele é uma prática que tem que ser ali customizada, endereçada de acordo aí com a realidade de cada empresa e sempre documentada, analisada, desafiada, revisada, né, atualizada pelo controlador, pelo DPO, de uma maneira tempestiva e contínua. Ô, Beatriz, tira uma dúvida minha. Esses documentos precisam ser encaminhados para o órgão regulador ou eles simplesmente precisam ser mantidos na empresa para uma eventual fiscalização? A boa prática é de que eles sejam realizados, né, anteriormente a qualquer tipo de processamento de dados, porque no caso aí da autoridade nacional solicitar esse relatório, haverá aí uma questão de, olha, né, você sabia de um risco e processou esses dados mesmo assim, ou você já viu isso antes e elaborou medidas de controle e salvaguardas anteriormente a qualquer tipo de controle. Então, né, sumariamente aí a autoridade nacional, ela pode pedir, né, a evidenciação desse relatório, por isso que é muito importante que esse exercício seja feito sempre ali quando do mapeamento, né, dos dados pessoais, do entendimento do ciclo dos dados pessoais, para que numa eventual necessidade ou num pior cenário, caso haja um incidente de privacidade, né, um incidente de segurança, isso seja documentado e evidenciado e mostrado para a autoridade que aquele exercício foi realizado e que medidas de salvaguarda foram implementadas à época, de uma maneira aí de constatar de que aqueles riscos eles não foram ignorados, né? Eles estavam no radar e estavam sendo geridos da melhor maneira para não ferir, né, os direitos fundamentais aí dos titulares de dados. Bom, Marisa, uma vez que a gente já deu um painel geral aqui sobre a legislação e os principais documentos, eu queria voltar ao tema um pouquinho mais para a questão do cidadão, né? Quem está lá como a pessoa que passa a ter o direito de exercer com mais rigor essa questão da proteção dos dados. E aí, nesse sentido, eu pergunto a você quais os novos direitos que o cidadão tem a partir da vigência da LGPD
e o que ele pode exigir junto às empresas em termos de proteção de dados e de privacidade. Eu acho que essa é uma dúvida não só das empresas, mas dos próprios cidadãos, dos contribuintes, dos clientes e fornecedores das empresas. Pessoal, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Também gostaria, assim como minhas amigas aqui, Beatriz e Samara, agradecer ao IBF pela oportunidade de participar desse evento, falar um pouquinho de LGPD. É sempre um prazer falar de LGPD, compartilhar um pouco da realidade das empresas, que as empresas estão passando hoje, compartilhar conhecimento, agradecer ao Mafra, agradecer à Rosa, agradecer a todos os organizadores, ao Alexandre aqui na abertura, e vamos falar um pouquinho então agora de direitos do titular. Então, primeiro ponto, o que é um titular, né? O titular é o dono do dado pessoal. O dono do dado pessoal, na lei, então, ele foi denominado, né, definido como titular. O titular, em algum momento, na relação que ele tem com o controlador, que normalmente é a empresa que coleta o dado pessoal, ele vai, então, poder exercer esses direitos, né? Então, daí que vem os direitos do titular. Hoje, a nossa lei, ela lista 9 direitos, lá no capítulo 3, são uma série de direitos, mas, basicamente, são direitos que permitem que o titular ele possa confirmar que tipo de tratamento é realizado com os dados dele. Hoje, a definição que se utiliza muito são as finalidades, né? O que são essas finalidades? É o motivo pelo qual as empresas coletam e usam os dados dos titulares. Então, ele pode confirmar se os dados dele estão sendo utilizados, quais são as finalidades. Ele pode pedir acesso a esses dados, ele pode pedir portabilidade, que normalmente, até o momento, é interpretado como uma cópia desses dados. Ele pode pedir que os dados dele sejam corrigidos, caso eles estejam desatualizados, incompletos. Ele também pode solicitar a famosa, né, anonimização, que é outro tema da legislação que tem muita dúvida hoje no mercado de como se fazer a anonimização. Ele pode pedir também o bloqueio ou eliminação dos seus dados. E acho que um outro bem interessante é a questão de revogar o consentimento, né? E o que seria essa revogação do consentimento? Eu entro num site de e-commerce, por exemplo, e em algum momento aparece aquele checkbox que me pergunta se eu aceito que os meus dados sejam utilizados para determinadas finalidades. No momento que eu cliquei naquele checkbox, eu estou dando um consentimento. Eu estou permitindo que aquele controlador colete aqueles dados para realizar as finalidades descritas ali naquela política ou naquele termo que foi apresentado. Eu posso revogar esse consentimento. O que significa isso na prática? Eu removo a autorização de que a empresa utilize aqueles dados específicos, né? Porque normalmente o consentimento ele é atribuído a um conjunto de dados, e eu posso então dizer para a empresa daqui para frente: estou revogando o meu consentimento. O que isso significa na prática? A partir daquele momento, você não tem mais minha autorização para tratar aqueles dados específicos em que houve o consentimento. Então, basicamente, essa listinha de direitos que eu comentei agora, ela torna-se uma possibilidade para que todos os titulares, dono do dado, que em algum momento forneceu seus dados para um controlador, para uma empresa ou, né, qualquer relação que você tenha ali que você forneça os seus dados, normalmente são as empresas, ele pode então fazer esses pedidos. Estes pedidos normalmente estão sendo feitos, já estão sendo feitos desde que a lei entrou em vigor o ano passado, praticamente automaticamente os titulares já começaram a exercer esses direitos. E como que se exerce esse direito? Que acho que é o segundo ponto. Eu tenho canais hoje. Cada empresa ela tem disponibilizado um canal distinto para o seu titular. Existem empresas que elas colocam, por exemplo, um e-mail no website. Existem empresas que fornecem um número de telefone, um canal de atendimento, uma central de atendimento. Existem empresas que disponibilizam um formulário onde você pode fazer esses pedidos. Então, eu quero exercer o meu direito de acesso aos dados. Então, gostaria que você me enviasse
os dados que você tem sobre mim. Basicamente, esses direitos eles podem ser exercidos de duas formas. O titular ele pode optar por receber essas informações em formato eletrônico ou impresso. E outro ponto importante da lei do artigo 19 é que a empresa, o controlador, é importante usar os termos corretos, ele pode, a partir do momento em que o titular faz esse pedido, ele pode responder imediatamente, de forma resumida, simplificada, ou, caso não seja possível responder imediatamente esse pedido, ele pode fornecer eles chamam na lei de declaração clara e completa. E aí, esta declaração clara e completa, o controlador possui até 15 dias para produzir essa declaração. E existe um último item que eu gostaria de comentar, que é a revisão das decisões tomadas de forma automatizada. Então, todos os casos em que as empresas tomam algum tipo de decisão usando dados dos titulares de forma totalmente automatizada, a partir de agora o titular também pode solicitar que essa decisão seja revisada. Então ele tem o direito daqui para frente a fazer esse pedido. Acho que foi um resumo aqui do capítulo 3 dos direitos dos titulares. Muito obrigado, Samara. Nessa linha mesmo eu vou perguntar, Marissa, eu vou perguntar para a Samara aqui, no caso do titular não se sentir acolhido ou satisfeito com o tratamento que recebeu lá do controlador, uma vez que a Marissa nos explicou que o primeiro canal que ele acessa é a própria empresa, né, o controlador dos dados. No caso do titular, Samara, não se sentir devidamente atendido, a quem que ele deve se dirigir no sentido de obter essas informações ou mesmo encaminhar uma queixa por utilização indevida dos seus dados? Vamos lá, para falar desse ponto, é importante trazer aqui 3 conceitos da lei que são bem importantes, né? A lei, ela criou uma posição nas corporações chamada encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, ou DPO, como o mercado se acostumou a chamar, né? O Data Protection Officer, em razão da influência europeia, que tradicionalmente ele é a ponte de contato entre os titulares e o controlador e também autoridades ou qualquer terceiro que se relacione com essa instituição. Mas a gente sabe que o DPO ele tem uma governança que é muito mais extensa do que simplesmente uma ponte de contato. Então, as empresas têm adotado alguns mecanismos, como a Marissa colocou, de disponibilizar o e-mail ou o contato do DPO nas suas políticas de privacidade, que inclusive isso é uma obrigação legal, né? Que está lá no artigo 41, se não me engano, no parágrafo 1º, em que se fala em que é a obrigação de publicar o contato e a identidade do DPO nos sites, né, nos sítios eletrônicos das empresas, justamente para gerar essa transparência e essa ponte de contato. E existem muitas empresas também trabalhando nos seus próprios portais da privacidade ou centrais da privacidade, porque a lei trouxe 2 princípios muito importantes, que são o princípio da transparência. Eu sou obrigada a dizer quais são as minhas práticas de privacidade e proteção de dados para os titulares, e o princípio da prestação de contas. Aquela sensação que nós tínhamos de limbo, né, de que as empresas tratavam os nossos dados num volume imensurável, por um tempo imensurável e para finalidades imensuráveis, ela começa a se desfazer agora com mecanismos de transparência e de prestação de contas que a lei trouxe, como o exercício do direito aos titulares. Agora o titular pode ir até um portal da privacidade, ou na central da privacidade, ou mandar um e-mail para o DPO, e como a Marissa disse, colocar, eu quero ter acesso aos meus dados, eu quero que vocês deletem as minhas informações, eu quero saber quais dados sensíveis vocês utilizam meus em cada processo de negócio e por quê? Porque existe esse dever de prestação de contas, né? Então, é óbvio que o primeiro contato no momento de uma insatisfação do titular, e aí lembrando que o titular aqui pode se colocar na posição de cliente, na posição de colaborador, na posição de terceiro que se relaciona com a companhia, sempre vai ser um fornecedor,
sempre vai ser um contato com o DPO ou com o escritório time de privacidade, com o portal de privacidade, se utilizando dos mecanismos que estão disponíveis para isso nessa tratativa. Não sendo efetivo, né, a gente tem que lembrar que o cenário aqui de reclamação, ele é muito mais extenso do que só a ANPD, do que só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? É verdade que a autoridade já foi estabelecida, já começou a regulamentar algumas questões, já emitiu, inclusive, um formulário para reporte de incidentes de segurança da informação que envolvem dados pessoais para a ANPD. Este formulário está público no site, né, para reporte de qualquer incidente. Mas, recentemente, a autoridade fez um acordo de cooperação técnica com o Senacom e com órgãos de defesa do consumidor para tornar essa investigação de incidentes ou tratamento de reportes de violação de direitos mais efetiva, mais eficiente, mais rápida. O Senacom criou, dentro do Conselho de Defesa Nacional do Consumidor, um núcleo dedicado à interação com a ANPD, para auxiliar essa fiscalização, a criação da cultura, a educação da população com relação à proteção de dados. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma cultura de defesa do consumidor muito protecionista, muito forte, o que é diferente de outros países, né? E por isso, os consumidores, por hábito, acabam procurando os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, o Senacom, ou até juizados especiais, o judiciário, para fazer as suas reclamações. São todas portas que estão abertas, inclusive nós vamos falar provavelmente de sanções um pouco mais para frente. Nós vamos ver que existem ali sanções previstas pela ANPD, mas todas as sanções aplicadas até hoje não são da ANPD, porque ela começa a multar ou a aplicar sanções em agosto desse ano. A gente tem judiciário, órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, muito atentos com relação a essas novas obrigações legais, né? Então, em resumo, o titular, ele pode e deve procurar a empresa, pode e deve exigir prestação de contas do DPO, ou por meio dos portais de transparência e de privacidade. Se necessário, pode procurar a ANPD ou órgãos de defesa do consumidor ou até o judiciário, porque independentemente de multas ou advertências ou suspensões que possam ocorrer de forma administrativa, existe todo um ordenamento jurídico aqui no Brasil que protege os teus direitos à privacidade, intimidade. Se você tiver algum direito violado, você merece essa reparação e o judiciário tem o dever de direcionar esse assunto. Então, as portas de entrada e de prestação de contas são inúmeras, e a grande novidade da lei é que agora é uma obrigação a prestação de contas em relação ao tratamento de dados pessoais para o titular, e que basta que extrajudicialmente ele faça um pedido, que esse pedido tem que ser gratuito. O titular não pode enfrentar, não deve enfrentar nenhuma dificuldade para conseguir exercer esse direito, porque isso pode ser interpretado como uma má-fé por parte da empresa, né, de tentar evitar que ele tenha acesso à informação, né? E ele tem algumas vantagens que a lei trouxe. Por exemplo, ele pode escolher a critério dele se ele prefere ser respondido por meio físico ou digital. A lei tentou ser inclusiva nesse sentido também. Por mais que a gente viva numa era digital, existem uma série de pessoas que não têm familiaridade com tecnologia e que têm muitos dados pessoais tratados pelas empresas hoje em dia. Então, elas também precisam ter acesso a meios equivalentes à capacidade de compreensão, de discernimento delas, e também interpretar essa facilidade de acesso à informação na medida de proporção, né, de conhecimento dessas pessoas e de tratar aquele nosso lema da igualdade da Constituição Federal, né, que a gente trata os iguais na medida da sua diferença, para que esse tratamento seja equivalente, seja justo. Tá? Então, hoje os pontos de entrada para prestação de contas são inúmeros. Muito bom. Beatriz, mudando o lado do balcão novamente para as empresas, eu acho que é uma preocupação de todas as empresas de todos os portes, né, saber se a LGPD será aplicada ou está aplicável às empresas de todos os portes, ou se está restrita a apenas aquelas que trabalham com volumes menores de dados.
Nesse sentido, particularmente, como é que as micro e pequenas empresas que não dispõem de tantos recursos financeiros podem se adaptar à LGPD sem risco de sofrerem sanções aí agora ou no futuro? Bom, Marta, acho que a questão, né, de dados pessoais, acho que cada vez mais a gente já está numa fase de entendimento e conscientização de que eles estão em todos os lugares, né, e de que não tem essa relação com o tamanho da empresa, ter ou não qualquer tipo de coleta ou tratamento de dados pessoais, né, principalmente para finalidades econômicas, finalidades comerciais. Isso já é uma realidade, é a nossa fase do capitalismo, né, se a gente for parar para pensar, e até trazendo o que a própria Samara e a Marissa já falaram, né, em relação a eles estarem em todos os lugares, isso gera uma necessidade de governança muito maior, né? E assim, né? Sumariamente, a LGPD ela é uma lei que visa proteger, né, os direitos e liberdades das pessoas individuais em relação à utilização, né, desses dados pessoais para fins comerciais. Logo, né, a gente não vai tipificar ou excluir uma empresa pelo seu porte ou não. Ela é válida, é uma lei que é válida, né, para microempresa, para pequena empresa, para média empresa, né, até empresas de grandes portes, empresas globais que aí realizem, né, coleta e tratamento de dados em território nacional. Tem toda, né, atualmente, uma discussão, né, isso daí é muito, e já era comum e já era esperado, né, de que existiria, sobre um tratamento diferenciado para as empresas, né, de menor porte em relação a sanções administrativas aí, em relação à NPD, mas, né, não há como a gente segregar ou separar ou dizer que essas empresas elas não precisam se adequar, né? É lógico que, né, dependendo do tipo da empresa, a corrida, né, pela jornada de conformidade vai ser diferente, né? Algumas com maior ou menor complexidade, mas essa jornada é algo imprescindível assim para qualquer empresa, né? Seja pequena ou seja grande, né? Eu penso hoje, né, sobre as empresas de menor porte, que muitas dessas empresas elas não têm uma condição de realizar todo esse esforço de adequação internamente, né, com recursos próprios, seja por falta de conhecimento, né, expertise, entendimento da própria lei e a sua aplicabilidade, de recursos, sejam, né, físicos, pessoas ou financeiros. Por isso, é altamente aí aconselhável que essas empresas busquem um apoio externo o mais rápido possível, né, e que esse apoio ele seja pautado no que hoje a gente diz, né, que é um esforço multidisciplinar sobre o programa de adequação à LGPD, né, que é a combinação do conhecimento da lei, né, o conhecimento legal, junto ao entendimento das necessidades da organização, né, do modelo da organização e dos seus sistemas, processos, né, negócios, atividades e rotinas, né? Então, passando ali, permeando tendo uma visão holística sobre o funcionamento da organização, né, e aonde esses dados são coletados e tratados e para quais finalidades, né. Eu quero reforçar, né, também que a lei ela não se aplica somente a dados digitais, né. O Alexandre falou isso no começo e eu achei muito bacana. Muitas pessoas e muitas empresas, né, tendem a acreditar que a LGPD ela é muito vinculada a dados digitais, é aquilo que está no sistema, é aquilo que está na nuvem, e aí elas acabam perdendo um pouco o foco ou o timing para poder responder e se adequar à lei, né? Muitas empresas tendem a acreditar
que elas não utilizam um grande número de dados pessoais, e eu vejo muitas pensando muito em dados pessoais de clientes, mas eu atuo com empresas, eu tenho um modelo B2B, eu não preciso me adequar à LGPD. Não é a realidade, né? Todas as empresas, elas têm dados pessoais, né? Elas trabalham com dados pessoais porque faz parte do ecossistema, né? É um erro de entendimento, porque a lei é um erro de entendimento, né? Achar que a organização, ela, por ser pequena, muitas vezes ela não tem dados pessoais, porque a gente tem dados pessoais, né? Sejam dos colaboradores, de parceiros de negócio, de pessoas que representam os clientes, e aí a gente tem a questão também, né, dos documentos físicos, como o Alexandre disse lá no começo. A lei também se aplica à documentação física, né, porque a gente pode ter dados pessoais em papéis, né, e não somente aí um pedido de compra de um cliente, a gente pode ter diversos tipos de dados pessoais que eles têm que ter, né, uma finalidade, uma base legal para tratamento, né? Logo aí, para evitar a sanção, é necessário que as empresas implementem um programa de governança em privacidade e rapidamente, né? E que esse programa faça sentido à dimensão da organização, né? É necessário nomear um DPO, né? Isso não é porque é uma pequena empresa que eu vou perder a obrigação de ter um DPO, né, de ter um encarregado de proteção de dados, mas aí a gente tem a questão, né, de poder ter um DPO próprio, né, executando ali o chapéu de um encarregado de proteção de dados, não precisa necessariamente ser uma pessoa jurídica ou de sistemas, pode também ser uma pessoa aí que mantém um conhecimento multidisciplinar, ou ainda um terceiro contratado para executar esse papel, né, que é hoje o que a gente chama de DPO as a Service, né? Que tem um serviço de DPO para isso, né? O ponto, acho que mais sensível, né, e que obviamente permeia as organizações, é a questão do mapeamento dos dados pessoais, né, que muitas vezes em organizações pequenas eles são altamente desestruturados. Então o exercício, né, acho que é mais desafiador aí para essas empresas pequenas, é identificar esses dados, é mapear o ciclo deles, é verificar as finalidades e se existem bases legais para isso, né? Acho que também vale reforçar o que a própria Samara mencionou, né, sobre a questão de direito dos titulares, a Marisa também disse sobre isso, que é a criação aí de um canal de comunicação público para que o titular possa se manifestar e possa exercer os seus direitos, né? A gente sabe hoje, né, que principalmente para pequenas empresas, a preocupação maior delas normalmente tange ali as questões, né, em relação ao PROCON. Então, embora a gente não tenha uma NPD que está atuando de um ponto de vista de sanção nesse momento, isso não vai eliminar outras multas ou outras penalizações que possam vir por outros órgãos, como na questão do PROCON, né? Então, esse canal de comunicação é super importante para que os titulares possam se manifestar, né? E, além disso tudo, né, que eu mencionei, a gente também tem que reforçar, né, toda aquela questão de política, como política de privacidade, né, que tem que ser pública clara, adequação, né, de sistema e processo, a identificação de compartilhamento de dados com terceiros, que a gente chama de operador. Então, são vários pontos que as pequenas e médias empresas possuem, né, no escopo, e que elas precisam se adequar e iniciar a jornada de conformidade o quanto antes, aí para evitar qualquer tipo de penalização, seja pelos órgãos atuais ou futuramente pela própria NPD. Bom, Beatriz, você acabou antecipando uma dúvida minha, que era sobre essa questão do DPO as a Service, porque como a Samara havia colocado, né, é sempre necessário personificar o DPO para que o titular possa saber quem é que ele procura. E aí eu ia justamente perguntar como é que fica essa situação no caso do DPO as a Service, mas eu quero acreditar que quando é uma empresa que está prestando esse serviço, essa empresa também tem que citar quem é o profissional responsável por essa prestação de contas, é isso, né? A gente tem aí
a questão do GPO as a Service é como realmente uma outra entidade que executa isso em nome daquela organização que não possui esse chapéu interno, né? A legislação e as boas práticas requerem que isso seja divulgado internamente ou externamente, né, para que também os próprios canais de comunicação sejam transparentes, sejam claros. Então, essa designação, seja de alguém interno, ou seja uma contratação externa, ela também tem que ser aí comunicada, tem que ser designada, tem que ser divulgada e permanecida aí ao público e aos órgãos cabíveis de uma maneira bem transparente. Muito bom, obrigado. Eu vou encaminhar uma questão para a Marissa agora, mas vou pedir também o apoio da Samara, caso ela queira complementar, que é o seguinte, na verdade é uma pergunta, mas é uma preocupação, né? O que pode acontecer a uma empresa caso ela descumpra a LGPD e quais são as penalidades? A gente viu pela notícias de jornais que elas podem chegar a 50 milhões, a multa pode chegar a 50 milhões de reais, ou é um percentual do faturamento. Quer dizer, isso está bem desenhado, está bem claro, está todo mundo ciente do que pode acontecer? Marissa. Bom, em relação às sanções, de fato, Mafra, uma das sanções, né, é a multa simples. Então, até conceituando inicialmente, né, o descumprimento da LGPD, dos seus artigos, pode levar a sanções administrativas. Essas sanções seriam aplicadas pelo regulador e após as análises e critérios, que inclusive muitos desses critérios devem começar a ser compartilhados em breve com o mercado. Acho que hoje é um anseio do mercado, né? Como que a violação da LGPD vai ser medida? É uma pergunta muito comum dos nossos clientes no dia a dia. Se eu descumprir um artigo, qual é o tipo de infração que eu posso receber do regulador? Então, essa questão de como que essas infrações vão ser aplicadas, qual vai ser o rigor, quais vão ser os critérios, ainda de fato é um ponto em discussão. Esperamos o mercado, as consultorias, os profissionais aguardam algumas definições da ANPD. Ela já possui hoje, inclusive, uma agenda estratégica. Essa agenda foi disponibilizada em fevereiro desse ano, na qual ela se comprometeu a trazer essas orientações para o mercado sobre alguns pontos hoje de legislação que ainda geram algumas dúvidas. Muitas vezes, muitas boas práticas se baseiam na GDPR, então essas orientações locais, aqui nós precisamos saber no Brasil como vai ser interpretado alguns desses artigos para que as empresas possam se adequar da melhor forma. Em relação às sanções administrativas, nós temos lá no artigo 52 algumas sanções. Essas sanções podem incluir desde uma advertência, para que a empresa, inclusive, tenha o tempo ali de regularizar, né, aquele descumprimento. Nós temos casos também de multas, como você citou, Mafra, essas multas podem variar, a lei diz, né, de 2% do faturamento da pessoa jurídica até 50 milhões de reais, né? Ele está limitado a 50 milhões de reais, só que por infração, né? Então isso mostra realmente o peso desse descumprimento. O que é uma infração que pode levar a 50 milhões de reais, né? Acho que essa é a pergunta. Assim como na GDPR nós temos 20 milhões, né, de possibilidade de infração. As multas elas podem ser diárias e existe também, acho que dois fatores que preocupam muitas empresas. Ainda uma preocupação ainda maior do que levar uma multa financeira é a questão da publicidade dessa infração. Então a exposição da imagem, da marca, do brand e o impacto, né, dessa exposição. Então uma das infrações, uma das sanções pode ser justamente publicar essa infração e o bloqueio dos dados pessoais ou a eliminação. Então você imagina que a empresa ela pode vir a receber uma sanção de que ela está impedida de utilizar os dados, um determinado grupo de dados pessoais. Então a partir daquele momento ela precisa eliminar esses dados. Quando você pensa numa eliminação de dados para uma empresa, como a Samara comentou no início, a gente está na era dos dados. É inimaginável
as consequências de você sofrer a sanção de ser necessário que você elimine os seus dados pessoais do seu banco de dados. Não necessariamente todos os dados, né? Porque a infração estará associada a uma violação e essa violação estará associada a um conjunto de dados. Mas essas sanções, então, apesar das multas serem de fato uma preocupação, vemos hoje que o mercado está ainda mais preocupado com o que isso pode, quais são as consequências de uma infração, de publicidade da infração ou de eliminação dos dados para o seu negócio, né? A gente tem vários casos aí principalmente quando a gente fala sobre gestão de crises e resposta a incidente, que qual é o impacto para uma marca se recuperar após um evento, um incidente, um caso de vazamento de dados, porque ali você, principalmente no caso da privacidade, a partir do momento que você tem um vazamento de dados, ou uma exposição de dados, ou uma infração da LGPD, você acaba correndo o risco de perder a confiança do seu titular, que nesse caso é o seu cliente. Então, as empresas gastam, às vezes, milhões, né, milhões em campanhas, em publicidade, em ações éticas, por exemplo, ações de sustentabilidade para construir uma marca forte e, de repente, na violação de uma legislação ou mesmo num incidente envolvendo dados pessoais, você pode sofrer uma sanção dessa e, de repente, você percebe que a sua marca, a confiança do consumidor na sua marca muda, que é o que a gente já vê acontecendo hoje. Isso já acontece na Europa, em função da GDPR, e já acontece nos Estados Unidos com grandes empresas, quando você vê lá a notícia num portal de notícias, dizendo que houve um grande vazamento de dados daquela organização, né? Então, eu vejo aqui que essas sanções em relação à aplicação, elas começam a ser aplicadas a partir de agosto desse ano, acho que esse é um ponto importante também. Por enquanto, assim, a lei já está em vigor, todos os artigos da lei já estão vigentes, porém as sanções elas começam a ser aplicadas em agosto. Perfeito. Samara, você pode complementar, mas eu queria subverter um pouquinho a ordem aqui da nossa conversa, porque entrou uma pergunta do André Calisto aqui no chat, embora a gente tenha combinado de fazer no final, mas ela está em linha com uma questão que eu ia te colocar também, que é a seguinte: o André diz o seguinte: temos uma escola no nosso grupo e, com relação a dados sensíveis, qual é o tratamento especial que se deve dar para essa situação? Eu complemento essa pergunta dele com uma pergunta que eu ia te fazer, Samara, sobre o artigo 4º, inciso 2 da LGPD, que gerou muitas dúvidas sobre a aplicação dessa lei para as atividades jornalísticas, artísticas e acadêmicas, que é o caso aí do Calisto. Afinal, essas empresas e instituições que se dedicam a essas atividades aí, jornalísticas, artísticas e acadêmicas, estão imunes à LGPD? Há um tratamento diferenciado para elas? Como é que está essa situação? Porque eu vejo muita gente no setor educacional com esse tipo de dúvida. Você podia ajudar aqui o Calisto? Com certeza absoluta. Vou fazer alguns comentários aqui também em relação ao que a Marissa trouxe. Gostei muito das colocações dela, mas eu vou responder primeiro a pergunta para a gente se organizar melhor, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre tratamento de dado sensível. O primeiro ponto aqui importante é que a gente vê ainda muita dificuldade do mercado de compreender o que é o dado sensível, né? E como que a gente interpreta o conceito de dado pessoal para a LGPD? Porque ela é uma interpretação contextual, que a gente não está acostumado a fazer. Geralmente as nossas leis dizem assim: dado pessoal é 2 pontos, e aí tem um rol de opções em que você vai na lei e consulta se é ou se não é. É uma interpretação mais binária. Para a LGPD, tanto para dado pessoal comum quanto para dado sensível, a gente vai esbarrar na interpretação do contexto. Por quê? Primeiro ponto. Para LGPD, dado sensível não tem aquela interpretação que a gente está acostumado em segurança da informação, né, de dado sensível também. Para segurança da informação, geralmente um dado sensível é uma senha que é exposta para uma pessoa que não deveria ter acesso àquele acesso a um e-mail, a uma aplicação, a um sistema de uma companhia, a um documento que tenha dados pessoais. Para segurança, a gente pode falar de dados financeiros, dados bancários ou de cartão de crédito, que se forem expostos, eles podem
ocasionar mais fraudes e prejuízos aos titulares. Para a LGPD, esse conceito é diferente. Para a LGPD, ela vê o dado sensível como aquele dado que pode causar algum tipo de dano maior, discriminação, prejuízo para o titular do dado se ele for mal utilizado. E ela, sim, a lei traz um rol. A lei traz um rol de opções, né? E a gente não pode interpretar este rol além do que é colocado na lei. Então, a lei traz como dados sensíveis, nesse contexto que nós falamos de tentar evitar tratamento abusivo de dados e discriminação. Dados atrelados à orientação religiosa, orientação política, orientação sexual, associação a organizações filosóficas, sindicais, dados de saúde, diagnóstico, né? São dados que, dependendo da informação, isso pode abalar muito uma pessoa se a informação vier a público, porque são informações sensíveis e que podem ser utilizadas para discriminação, ainda mais numa situação em que nós estamos hoje de polaridade nas redes sociais muito intensificado. Por outro lado, a lei traz também 2 tipos de dado sensível que não necessariamente são vistos como potenciais discriminatórios, mas como dados que são mais difíceis de serem substituídos se eles forem expostos indevidamente, né? Que são os nossos dados biométricos. A nossa digital, a nossa íris, nossos traços faciais para o reconhecimento facial, ou até os nossos dados genéticos. Se esses dados vazam de alguma maneira, eu não consigo substituir eles facilmente como um dado de cartão de crédito, por exemplo, em que eu ligo no banco e peço para cancelar o meu cartão e emito outro, né? Então, esses dados recebem uma maior proteção. E o que a lei fala é que, para esses dados, para tratamento desses dados, eu preciso me preocupar muito mais com determinados fatores, como salvaguardas de segurança. Se eu tenho dados sensíveis na minha operação, eu preciso garantir que para esses dados eu trate com prioridade controles de segurança. Gestão de acessos, quem acessa, quem edita, quem deleta, quem garante a disponibilidade desse dado. Ou então, o meu perímetro está protegido, eu tenho esse dado em uma base estacionada ou transacional, mas ele tem algum tipo de máscara que me proteja de acessos indevidos de terceiros. Quais são as salvaguardas de segurança que eu posso adotar para que, se tiver que priorizar algo na empresa, né? Por onde eu começo? Quais dados eu começo a proteger? São os dados sensíveis. Eles têm essa característica de maior atenção. E para a utilização de dados sensíveis, na grande maioria dos casos, é exigido o consentimento expresso, específico, todos aqueles adjetivos que a lei traz para garantir que o titular tenha a expectativa alinhada com você para a utilização daquele dado. Ele tem acesso a toda a transparência daquelas práticas nas políticas. Ele pode, se ele se sentir desconfortável, pedir prestação de contas, pedir para revogar o seu consentimento. Né? E essa gravidade, essa necessidade de atenção ao tratamento do dado, ela vai se estendendo na medida em que a gente fala de um dado sensível e de um titular que pode ser mais vulnerável, que pode ser mais... que não tem ali um nível de discernimento adequado para lidar com o dano que seja causado para ele, que pode ser um menor de idade, por exemplo, os dependentes dos nossos colaboradores lá no RH, os menores aprendizes, ou outras situações em que empresas lidem com dados de menores de idade, ou de idosos, ou de outras pessoas que tenham algum tipo de necessidade de auxílio para a compreensão da real utilização dos seus dados, né? Então, respondendo aqui a pergunta especificamente, o dado sensível, ele pode sim ser tratado, existem regras de governança específicas para que isso aconteça, e basicamente existem ali bases legais que podem ser direcionadas para sustentar esse tratamento de dado sensível, e bases que não. A Bia falava aqui do legítimo interesse, do relatório de impacto e da avaliação de legítimo interesse. O legítimo interesse, por exemplo, é uma base legal que não pode ser utilizada para tratar dado sensível. Execução de contrato ou tratativas preliminares à execução de um contrato também não é uma base que aparece lá na lei como viável para utilização para tratamento desses dados. Então, a gente tem que olhar com mais cuidado para a operação para garantir a conformidade, né? Mas sempre que possível, evitar,
mas isso não quer dizer que a gente vai inviabilizar qualquer processo de negócio. Quer dizer que, se precisar tratar, a gente vai tratar e as regras de governança são mais rígidas, tá? Com relação ao trazido pela Marissa, com relação às sanções, eu queria complementar 2 pontos rápidos, que eu acho que são importantes para esse momento. A Marissa colocou muito bem todas as sanções administrativas, né? No nosso direito aqui no Brasil, nós temos algo que nós chamamos de interesse de agir. O que isso significa, né? Significa que, se eu tenho um problema, se eu tenho um direito violado, se eu tenho algum prejuízo, alguém me causou algum problema, eu precisaria tentar resolver primeiro com essa pessoa, extrajudicialmente ou administrativamente, para depois recorrer ao judiciário. Basicamente é isso, né? Então, nós temos, sim, sanções administrativas previstas na lei, que a ANPD pode aplicar as advertências, as multas. Se fala muito da multa de 50 milhões, mas é só um teto, né? E o que ajuda, no meu ponto de vista, a medir a razoabilidade dessa multa são as ferramentas também que a Bia apresentou para a gente, o LIA e o DPIA, ou o Relatório de Impacto, Proteção de Dados Pessoais e Avaliação de Legítimo Interesse. Por quê? Eu vejo esses relatórios como o relatório de demonstração da tua diligência e da tua boa-fé. Simples assim. A autoridade, né, o legislador, ele impôs regras de governança que você precisa tratar na empresa se você quiser acessar e extrair valor de dados pessoais. Você precisa estabelecer esses processos de negócio. Como que a autoridade garante que você fez algo, que você olhou para riscos? Esses relatórios, eles servem para você identificar risco no processo de negócio e, na sequência, decidir qual é a medida de mitigação que você vai adotar, porque você é responsável, você conhece o risco. Não tem problema o risco existir. O problema é a gente ficar no escuro e não conhecer o risco. Então, quando o risco existe, isso não é um problema. Eu só preciso identificar, mapear, medir esse risco e aplicar uma medida de mitigação para resolver ele, que é medida ou endereçada ali pelos relatórios que a Beatriz explicou para a gente. Então, a gente pode, sim, considerar que esses relatórios são medidas que vão ser utilizadas e podem ser utilizadas pelas empresas para aplicar razoabilidade junto à autoridade nacional no momento da aplicação de uma sanção. Olha, autoridade, eu violei aqui acidentalmente, ocasionalmente, um incidente, mas eu sou diligente, eu tenho boa fé, eu preparo os meus relatórios, mapeio os meus riscos, conheço eles, indico e endereço na minha empresa todos os planos de ação para mitigar esses riscos, eu tenho boa fé. Né? É isso que vai ser avaliado pela autoridade. Então, para a gente fugir um pouco desse contexto de que eu vejo que é uníssono no mercado a multa de 50 milhões. A multa pode ser de 5 mil reais, pode ser de 10 mil reais, pode ser de R$1.000. Depende da gravidade da infração e depende do quanto a empresa colabora com a investigação, do quanto ela está disposta a prestar contas, a abrir os seus relatórios de risco, a mostrar os seus planos de ação. Né? Então, quando a gente fala em sanção, lembrar desses mitigadores que já existem, que são ferramentas que a lei trouxe para a gente. E um último ponto que eu gostaria de destacar, que é uma tendência que nós estamos observando, apesar da ANPD só aplicar sanções administrativas a partir de agosto desse ano, a lei já foi utilizada para fundamentar algumas decisões de órgãos administrativos e judiciais. Nós temos 4 ou 5 decisões já envolvendo a tomada de decisão do Judiciário, do Ministério Público, com base na LGPD. E, coincidentemente, dessas 4, das 5 decisões, 4 tratam do mesmo tema, que é o compartilhamento indevido de dados com terceiros. Então, acho que a gente tem que olhar para isso e pensar, existem sim as multas e as advertências e sanções administrativas da ANPD, mas existe aqui uma tendência do Ministério Público e do Judiciário olharem para compartilhamento indevido de dados com terceiros. De todos os precedentes que nós temos com o Brasil, a maioria fala disso. Então, se eu tiver que priorizar um caminho lá na minha empresa para entender como que eu mitigo um maior risco para não ser sancionado ou multado, talvez seja esse o caminho para começar. O Judiciário e o Ministério Público estão olhando para isso. Né? Obrigado. Bom, então, do que eu depreendi aqui da nossa conversa, esse artigo 4, inciso 2 da LGPD, ele não
isenta a atividade jornalística, artística e acadêmica do cumprimento da lei, né? Então, elas também vão precisar se adequar a isso, né? Acho que aqui um ponto importante, Mário, é o seguinte, né? Nenhum direito na nossa lei é absoluto. Não é por acaso que o sinal, o símbolo do exercício do direito é a balança. Balança. Porque nenhum direito é absoluto, né? Mesmo a privacidade, mesmo a intimidade, ela pode ser, sim, relativizada em determinadas situações, por exemplo, numa investigação criminal, ou numa situação em que autoridades públicas precisem de acesso a dados, ou a empresa mesmo precise de acesso a informações para tentar prevenir violações maiores de direitos. E isso acontece com o artigo 4º que você mencionou. A lei fala que a lei não se aplica quando a utilização dos dados tiver o fundamento acadêmico, artístico, cultural, jornalístico. E o que a lei quer dizer com isso é: não vou impedir estudos, pesquisa, divulgação de informação, jornalismo, arte, desenvolvimento da cultura como um todo, pelo impedimento do tratamento do dado pessoal. Há liberdade de expressão, há liberdade de criação e inovação nesse sentido, mas esse direito não é absoluto, e isso significa que os jornalistas não podem, a partir do momento em que eles usam dados pessoais para construir uma reportagem, por exemplo, atingir ali os teus direitos de uma maneira em que aquela violação represente para você um desconforto muito, muito grande. A gente teve um caso recente aqui no Brasil de uma juíza que condenou a retirada do ar de um portal que tinha informações sobre contra-cheque de determinadas pessoas investigadas numa operação, né? Então, assim, o jornalista, ele precisa passar pelo bom senso, pela razoabilidade, para entender que quando ele publica determinadas informações, ele não só viola a privacidade, como ele coloca em risco a segurança física e psicológica daquela pessoa, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que interpretar. A mesma coisa para trabalhos acadêmicos e pesquisa. Dados pessoais podem ser utilizados de forma estatística para embasar a pesquisa, com certeza, mas desde que eu não viole outros direitos dos titulares ou que essa relação se torne desproporcional. Perfeito. Tá claro. Beatriz, a gente falou sobre DPO as a Service, mas eu tenho uma questão aqui que eu gostaria que você analisasse, e a Marissa e a Samara também, caso queiram opinar, que é a seguinte: à luz da LGPD, como é que se dá a responsabilização jurídica para aquelas empresas que se utilizam de software as a service, ou seja, aqueles também chamados software baseados na web, software sob demanda ou softwares hospedados, porque um grande volume de dados está entregue para a gestão de uma empresa terceira, né? Como é que fica isso? Você podia dar uma luz para a gente, Beatriz? Vou pegar até um gancho aí do que a Samara acabou de mencionar, né, sobre essa questão de compartilhamento de dados. Na legislação, a gente tem lá bem tipificadas as figuras, né, do controlador e do operador de dados pessoais, né? O operador ali, ele deve ter um contrato, né, um acordo com o controlador e somente executar o tratamento de dados conforme foi estipulado pelo controlador, né? Então, existe toda uma questão, né, de corresponsabilização. No entanto, ali o dono, né, primordial de responsabilidade, vamos dizer assim, em relação a dados pessoais, é sempre o controlador. E aí, como que você mencionou, né? Eu tenho situações onde eu tenho empresas, né, que utilizam o SaaS, né, ou como a gente chama aí de Software as a Service, e que elas podem ter questões, ter dados pessoais, podem ter qualquer tipo de compartilhamento relacionado a elas. Aí, nesse ponto que é importante mencionar a questão da governança do dado perante esse compartilhamento, que vai lá desde do primeiro momento onde a gente faz um fluxo, né, do inventário, o mapeamento dos dados pessoais para a gente identificar quais são esses dados, né, em que sistemas que eles estão,
quais são ali as interações e as relações que eu possa vir a ter com terceiros, incluindo esses softwares que eles podem aí ser prestados como serviço, né, e toda a interação com eles. E aí a boa prática é sempre a relação, né, de um DPA, né, que é um Data Protection Agreement, que é um acordo, né, entre essas partes, no que tange o controlador, né, a empresa que é a dona daquela informação e está delegando uma execução ou comprando um software que possa vir a ter dados pessoais mantidos, para estabelecer ali quais são as finalidades, né, as legitimidades e as limitações, né, do que aquele dado pessoal vai representar no processo de tratamento, para que, de fato, não venha a existir uma situação onde o dado ele seja coletado simplesmente porque ele está ali, né? Então, por isso a gente sempre gosta de mencionar a importância de controles internos em relação à segurança da informação, em relação à tecnologia de informação, principalmente aí no que a gente diz de controles de segregação de função, seja em processo ou em sistema, controle, todo tipo de controle, né, de acesso, seja aí da permissão, da atualização, da revogação de acesso, né, para que essa coleta ela não seja realizada indevidamente e haja um tratamento aí desrespeitando aquela finalidade pelo qual foi se iniciado, né? O controlador ele mantém um dado por um determinado fim e aí, né, por conta daquela informação estar num software ou estar numa nuvem que possa ter aí um operador, um terceiro que possa ter qualquer tipo de acesso, isso não pode ser utilizado para fins que sejam diferentes. E aí também gosto muito de reforçar, né, que nesses sentidos, né, nesses acordos, é muito importante também que haja um processo de governança em relação ao controlador saber exatamente como que está a jornada de conformidade nesse terceiro. Né? Então, aquele processo que a gente está sempre acostumado nas empresas aí de seleção de fornecedores, por exemplo, ele vai ter que deixar de focar somente as questões de cotação, né, do tipo de serviço ou tipo de produto, para entender também de fato, eu vou, né, ter qualquer tipo de compartilhamento de dado pessoal com esse terceiro, ele vai executar a figura de um operador de dado pessoal, e se isso acontecer, né, como que eu vou poder ter uma boa seleção aqui do meu fornecedor, e aí pode até ser a seleção do fornecedor de software, por exemplo, para eu garantir que lá na outra ponta também existem salvaguardas, também existem controles internos, para evitar, por exemplo, que um colaborador que não deveria ter acesso a um determinado tipo de dado venha a ter e possa vender esses dados, por exemplo, possa vazar esses dados, ou que, né, esse terceiro não tenha salvaguardas de segurança de informação suficientes para, por exemplo, contingenciar ou impedir qualquer tipo de vazamento ou de incidente de privacidade, né, incidente de segurança. Então, é muito importante entender que há essa corresponsabilização, né? Porém, se a gente for pensar em uma atribuição de ownership, né, de dono, a figura do controlador é muito importante, porque é ele quem está selecionando, né? Então, no processo de seleção dele, ele precisa levar em consideração que, por mais que a jornada de conformidade dele possa estar avançada, possa estar aderente, a outra ponta para quem ele está compartilhando, para quem ele está dando qualquer tipo, né, de acesso, também precisa ser condizente, né, e que a outra ponta não venha a ferir nenhum princípio ou nenhum tipo de finalidade ou até, né, o próprio exercício de direito dos titulares de dados. Bom, perfeito. Bom, gente, eu tenho... Oi, pois não. Eu gostaria só de contribuir com a resposta da Beatriz,
Muito boa a resposta dela dos aspectos da segurança, controlador, operador. Acho que um ponto também interessante para o nosso público aqui é a questão que normalmente no SaaS você tem nuvens, é nuvem, e as nuvens normalmente são localizadas fora do Brasil. Não sempre. Existem nuvens no Brasil, mas existem muitos provedores de serviço de nuvens ou de SaaS que estão fora do Brasil, e nestes casos tem a implicação da transferência internacional. A nossa lei também regulou essa questão, ela coloca ali no artigo 33 como que as empresas precisam regularizar transferências internacionais. Então, não é impedido, mas caso haja essa troca, é interessante a regularização. E a própria Beatriz comentou sobre os contratos, então contribuindo aqui apenas para complementar a resposta da Bia. Obrigado, muito bom. Bom, gente, eu vou pedir a vocês que a gente agora exercite a nossa capacidade aqui de síntese, porque eu tenho 3 perguntas de participantes aqui, de internautas, que eu gostaria de encaminhar para vocês. Eu vou fazer as 3 perguntas, e aí cada um de vocês escolhe qual a pergunta que vocês querem responder, tá? A primeira pergunta é do Ramon Silveira, que nos questiona o seguinte: qual deve ser o perfil da pessoa que vai atuar como DPO? É necessário ter algum tipo de qualificação para ser DPO? Se sim, qual a qualificação? Eu tenho visto esse encargo de DPO está caindo muito sobre advogados e gerentes de tecnologia de informação, né? Mas eu também tenho essa dúvida. Acho que não está muito claro aí se precisa ter uma formação. Então, guardem essa pergunta, ela é do Ramon Silveira, depois vocês me dizem quem vai responder. A segunda pergunta é do meu grande amigo Adriano Almeida. Ele, na verdade, não é uma pergunta, é uma consideração. Eu queria que vocês comentassem também. Seria interessante abordar a diferença entre os papéis de controlador e operador na corresponsabilidade do tratamento dos dados, principalmente em empresas que possuem plataforma B2B para terceiros. Bom, eu acho que nesse caso a Beatriz já sanou a dúvida, né? Pelos comentários que ela fez, complementado pela Maressa, me parece que já cumpriu esse esclarecimento. Mas se quiser complementar mais alguma coisa, fique à vontade. E a terceira questão é da Maria Aparecida Lima, que dá um bom dia e diz que o tema é excelente e agradece, nós é que agradecemos a sua presença, Maria Aparecida. Ela diz o seguinte: sou intermediária de negócios, para iniciar o processo de vendas, eu preciso imputar no sistema todos os dados do cliente para obedecer aos critérios exigidos da empresa com quem ou para quem eu presto serviço. Por gentileza, como posso me proteger, uma vez que sou eu quem recolhe os dados pessoais do cliente? Super obrigado. Então, ela está preocupada porque ela é uma intermediária da coleta de dados. Então, vamos lá. Fique à vontade aí para escolher quais as questões quem quer responder. Eu gostaria de endereçar a primeira, que eu achei super interessante, acho que está em linha até algo que eu mencionei anteriormente, né? Sobre o DPO. Vamos aí nem pensar no DPO as a service, vamos pensar aí no modelo de contratação ou de denominação de um DPO interno aí numa organização. A gente vê, sim, claramente, cada tipo de organização atuando de uma maneira. Então, eu vou trazer uma boa prática aqui que eu tenho visto para grandes empresas, né? A construção de áreas, né, de escritórios de privacidade, onde existe a figura de um DPO, né, do encarregado. Esse encarregado é aquele que vem lá disponibilizado e publicado de uma maneira aí bem clara para o mercado, né, quem que é aquela pessoa. No entanto, ele possui aí braços adicionais que vão executar tarefas ou que vão garantir que o programa de conformidade se mantenha em pé, né, se mantenha aderente continuamente, porque uma preocupação, às vezes, é o programa, né, ser construído muito bem e não ser mantido, né? E aí, o DPO, ele tem que ter um conhecimento multidisciplinar. Não existe uma necessidade dele ser um advogado, né, dele vir do jurídico, ou ele vir aí de sistemas de informação, de tecnologia de informação ou de compliance. No entanto, ele precisa sim ter uma visão holística, um entendimento da lei, um entendimento da organização e um entendimento dos processos e principalmente sobre a responsabilidade dele, né, a atuação dele e aquilo que ele tem
né, que endereçar principalmente em situações aí de incidentes ou na própria avaliação ali que ele deve fazer em relação ao DPIA. Então, cada organização pode utilizar o seu e pode muitas vezes não ter um só, né, vamos dizer, a Beatriz ela é DPO da Deloitte, vamos dizer, no caso eu não sou, mas eu poderia executar esse serviço, né, esse trabalho, junto a um outro chapéu. Então, pode existir esse acúmulo de chapéu, sem problema nenhum. No entanto, é recomendável que seja uma pessoa que tenha uma visão holística e, de preferência, tenha apoio aí de embaixadores e de outras pessoas, outras figuras aí que possam trazer mais robustez ao atendimento e adequação ao que a lei solicita. Muito bem. Bom, isso reforça, então, a importância aí do curso que o Alexandre Zavaglia vai coordenar com a gente junto com o IBEF aí no mês de maio, né? Então, independente da sua formação, é importante ter bastante informação, pelo que eu entendi, e para desenvolver essa tarefa de DPO. As outras duas questões, considerando que a do Adriano Almeida eu acho que já foi endereçada pela Beatriz, mas se alguém quiser fazer um complemento. Mas e essa da Maria Aparecida, como é que fica? Ela é uma intermediária de tratamento de dados. Vou iniciar a resposta aqui. Acredito que a Samara também vai complementar, responder junto. Eu posso fazer comentários ali das duas, então não, pode com ser. Certeza. Primeiro que, assim, é sempre difícil responder essas perguntas, porque você precisa entender um pouco mais do processo para não dar orientações indevidas, mas buscando aqui ajudar a Maria Aparecida da melhor forma possível, eu acho que alguns pontos, assim, algumas recomendações pensando na LGPD, né? Primeiro ponto, né? Você, como intermediária, Maria, você deve ter algum tipo de acordo formal, algum tipo de termo ou contrato assinado, né? Para que você faça esse trabalho. Então, a Beatriz comentou na resposta dela, né, sobre a importância desses contratos, eles terem uma finalidade clara. Então, que tipo de serviço você está prestando, quais dados você vai coletar, por que você vai coletar esses dados, como que você vai proteger esses dados durante a coleta, na hora de imputar no sistema. Então, acho que essa é a primeira recomendação. Garanta que esse acordo que você possui hoje, ele tenha determinado essa questão das finalidades de uso, quais os dados pessoais que você está coletando, porque a partir do momento que você colocar isso num contrato, ali é o seu compromisso, né? E tem a própria questão de como você vai proteger essa informação também, né? Como eu coleto essa informação, aonde eu guardo essa informação antes de colocá-la no sistema. Então, se eu passo esse dado por um e-mail, de repente não seguro, ou um canal não seguro. Então, acho que proteger esses dados, a gente fala do ciclo de vida da informação. Quando você coletar, quando você colocar no sistema, quando ele estiver armazenado no seu computador, no seu local de trabalho, garantir essa proteção. E no seu contrato também tem a questão de prazos de retenção, né, que também é um requisito da legislação. Por quanto tempo você vai guardar o dado que você coletou na sua estação de trabalho ou na sua empresa? Você guarda aquilo indefinidamente ou você coloca no sistema e, teoricamente, você não armazena mais cópias locais? E usar muito, acho que o princípio da minimização, tá? Então, a minimização, o que é? Coletar só os dados necessários. Isso é uma ótima forma de reduzir seu risco. É muito comum que as empresas, na hora de fazer coleta de dados, seja um dado cadastral, ela pede tudo. Não, deixa eu pedir tudo, porque assim, se eu precisar desse dado depois, eu peço já cópia de CPF, RG, CNH, passaporte, peço um monte de informação, porque vai que eu preciso. Então, o ideal a partir de agora é: qual é o dado essencial? Eu preciso do número do RG e do CPF para colocar no sistema? Então, esse também é um princípio que poderia ser adotado. Tá? Então, ficam algumas dicas aqui, mas como eu comentei, é um pouco difícil sem conhecer o processo, mas espero que tenha sido útil. Samara? Vou fazer um fechamento muito rápido, então, para a gente respeitar aqui o nosso prazo, mas vou fazer comentários rápidos com relação ao que a Beatriz e a Marissa trouxeram nas perguntas do Ramon e da Maria. O primeiro ponto do DPO, concordo com tudo que a Beatriz trouxe. Eu acho que existe hoje um ranking assim no mercado. A gente, quando olha para benchmarking, a gente vê que a maioria dos DPOs estão colocados na posição com background jurídico, com
eles vêm das áreas jurídicas. Depois disso, a gente vê muito compliance, TI e segurança da informação. E tem um motivo para isso, né? Que é essa abordagem holística que a Beatriz trouxe. O DPO, ele não pode se contentar só com um tipo desse conhecimento. Ele precisa conhecer o ordenamento jurídico brasileiro e não só a lei da LGPD, mas ele precisa conhecer segurança da informação, TI, compliance. Não estou dizendo que especialista em tudo isso, mas navegar bem entre todos esses domínios. E se ele não navegar bem, pelo menos que tenha um perfil em que ele se relacione muito bem com as pessoas que sabem navegar nesses domínios para ele. E eu acho que, acima de qualificação, o mais importante é o empoderamento de fato do DPO. Sabe, Mário? Eu vejo que muitas empresas falam, não, precisamos estabelecer uma cultura de proteção de dados. Aí os diretores ou o CEO fazem discursos, palestras, falando da importância da LGPD, mas na prática, o DPO é um estagiário que não foi brifado, que não sabe o que precisa executar, que não tem um time, que não tem recurso, que não tem independência, que não é ouvido, que não consegue agenda para falar com as pessoas na empresa. Então, quando a gente fala de empoderamento, de fato... Desculpa, não te ouvi. Não, Samara, nesse caso, ao invés de ter um DPO as a Service, a empresa opta por ter um DPO as a Marketing. Então, exatamente. É um rótulo que você acabou de criar que se encaixa muito bem. Por quê? Porque, na prática, se esse DPO não é recebido, não é ouvido, não é priorizado, né? Como que eu trabalho esse empoderamento? Eu trabalho esse empoderamento como CEO, dizendo para os meus diretores que os assuntos que vierem de privacidade e proteção de dados lá do DPO são prioridade. Não tem agenda? Tem que encontrar uma agenda. Tem que encaixar, tem que atender em 24 horas, tem que nomear alguém na companhia com essa responsabilidade que tenha trânsito, que conheça o negócio, que conheça a operação. A gente fala que existem DPO as a Service e outras oportunidades e que cada empresa se adapta a um formato melhor, mas é muito interessante, assim, que o DPO seja alguém de casa, que ele conheça a operação, porque quando ele chega numa empresa e ele é novo, ele passa um ano conhecendo a operação para depois começar a pensar em governança de privacidade, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Gostaria de trazer esse ponto só para complementar o empoderamento, que eu acho que é algo que falta muito hoje no mercado para os DPOs. E o outro ponto da Maria, que a Marissa comentou, acho que o segredo está, sim, nesses termos, contratos, políticas e normas que vão definir até onde podemos ir nas nossas práticas de privacidade. Lá na Europa é muito famoso o DPA, que chama Data Protection Agreement. É um contratinho que fala o que a gente combinou sobre tratar dados, entre eu e você, entre a empresa e o terceiro, o fornecedor, né? É muito comum e tem sido muito comum aqui no Brasil a aplicação desse tipo de termo ou anexo LGPD aos contratos, por exemplo, né? E com base nessa documentação, ela vai guiar a atuação dela. Ela, como intermediária, só poderia ser responsabilizada se ela for negligente, né? Se ela for imprudente, se ela conhecer a regra e por livre e espontânea decisão decidir não cumprir a regra, né? Aí sim, obviamente, poderia haver algum tipo de discussão por essa responsabilização. Mas o ideal é que essas normas estejam bem desenhadas em contrato e no detalhe, para que as pessoas se sintam confortáveis com esse tratamento, principalmente se ela for uma operadora. O operador, para a lei, é aquela pessoa que trata os dados pessoais sob orientação do controlador. Então, ela não toma decisão sobre como tratar o dado, ela só obedece o que está no contrato, né? Se ela sair desse espectro de atuação, ela já vira controladora e precisa assumir uma série de outras obrigações que o operador não precisaria. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nos papéis e nas regras que vão ser estabelecidas para tratar os dados entre as partes. Muito bom. Beatriz, Marissa, Samara, estamos chegando ao final da nossa live, mas eu queria aqui fazer um reparo. Eu chamei o André Cachito de André Calisto. Na verdade, o sobrenome dele é Cachito. Ele fez uma última pergunta que eu vou pedir à Rosa, não vai dar tempo da gente abordá-la aqui, eu vou pedir à Rosa para encaminhar as painelistas de hoje. E aí, Cachito, se você puder deixar o seu contato aí no chat para a Rosa, eu tenho certeza que as painelistas terão o maior prazer em responder a sua questão por e-mail e a gente encaminha para vocês. Eu quero agradecer também muito a presença aqui do Alexandre Zavaglia,
dizer que, Alexandre, pelos temas que a gente abordou hoje, pelas questões, eu acho que nós vamos ter muitas inscrições aí no curso. É isso, né, Mário? E assim, né, eu acho que eu sim trabalho com isso, mas a gente aprende muito porque tudo está sendo construído, né? Mas a grande, né, o legado aqui dessa discussão é que realmente nós estamos num ambiente multidisciplinar e que o gestor, o DPO, precisa saber navegar nesses diversos ambientes, entender tudo que existe. Então, esse é um pouco do que a gente quer trazer no curso. Muito obrigado aí, parabéns pelas apresentações. Que bom. Foram 90 minutos de muito aprendizado aqui para mim particularmente, mas eu tenho certeza que para todos os participantes. E eu queria lembrar mais uma vez que nós vamos ter eventos no dia 13 e 14 de abril. Eu peço a todos que acompanhem aí no site do IBEF esses eventos e queria fazer novamente um agradecimento muito especial às nossas 3 panelistas e também ao nosso pessoal do staff do IBEF também, que coordena aí o back-office dessa apresentação, e sem eles e sem elas lá, a gente não conseguiria ter esse sucesso de audiência. Desculpe por ter avançado um pouquinho no tempo, mas o tema era realmente muito instigante, e muito obrigado pela presença de todos, e até a próxima. Tchau.